Fala, meu querido aluno, minha querida aluna aqui do canal Farmacologia Fácil, nossa sala de aula de farmacologia que toda semana traz um conteúdo novo para você. Essa semana eu tenho um vídeo curto que vai te explicar o que é faixa terapêutica. E aí você pode aqui nos comentários do vídeo colocar o medicamento que você quiser e eu coloco ali a faixa terapêutica dele. Combinado? Então, vamos para a aula. Muito bem, aqui nesse gráfico eu tenho um exemplo, trouxe um exemplo para vocês de concentração plasmática de um fármaco administrado via oral. Muito bem? Então lá, vamos pensar assim, ó. Eu tenho um compartimento, que é o nosso estômago, eu tenho o meu intestino, eu tenho a circulação porta-hepática, eu tenho o nosso fígado e aí eu tenho a circulação sanguínea, que é por onde vai passar ou onde vai se distribuir o medicamento. Muito bem, eu ingiro o medicamento, ele vai ficar em grande concentração no nosso estômago e nesse momento, enquanto ele está no estômago, eu tenho zero concentração no sangue. Concordam comigo? Pois é. Aí um pouco desse medicamento, em pequenas colheres de sopa, passa para o intestino. E eu continuo com zero no meu sangue. Aí essa quantidade do estômago absorvida e a quantidade do intestino absorvida passam para a minha circulação porta-hepática. Aqui então eu vou entregar tudo que foi absorvido no meu trato gastrointestinal para o meu fígado. Haha, o nosso selecionador de substâncias. E ainda eu tenho zero na minha concentração sanguínea. Aí o fígado vai metabolizar o que precisa, não metabolizar o que não precisa, e aí vai começar a chegar no meu sangue o medicamento. Olha que maravilha. Essa chegada no sangue, ela vai começar a apresentar aqui nesse gráfico esse aumento aqui, ó. Começou a aumentar a concentração no sangue. E aí esse medicamento que está aqui, ele vai começar a buscar o quê? O receptor. Vai se espalhar pelo corpo em busca do seu receptor. E vai chegar um momento que a concentração no sangue, ó, vai chegar numa concentração que nós chamamos de concentração mínima. Essa concentração mínima significa que é a concentração do fármaco próximo aos receptores suficiente para ter efeito. Então aqui começa o efeito do medicamento. Se nós formos ampliar um pouquinho, vamos ampliar um pouquinho mais essa nossa figura aqui, ó. Então esse tempinho aqui, ó, esse tempinho aqui, ó, vamos lá, 30 minutos, por exemplo, se nós fizermos uma marcação aqui, ó, uma marcação para baixo aqui, 30 minutos. Esses 30 minutos foi o tempo que demorou, vamos colocar uma setinha aqui, ó, para o medicamento chegar na concentração mínima no sangue. Muito bem, aqui começou a fazer efeito. Mas ainda tem fármaco absorvendo do trato gastrointestinal para a circulação porta-hepática, da porta-hepática da porta-hepática para o fígado e do fígado para o sangue, porque ainda tem aqui. Então, continua aumentando a concentração do medicamento, até que ele chega no máximo. E esse máximo, o que é esse máximo? É quando lá no meus compartimentos de absorção não tenho mais medicamento chegando. Ou seja, acabou a fonte do medicamento. Não tem mais fármaco para absorver. Esse momento nós chamamos de pico máximo. Muito bem. A partir daqui começa uma queda na concentração do fármaco no sangue. Ele vai caindo até que ele vai ter tão pouco na nossa circulação que vai ser menos do necessário para ter esse efeito que eu citei no começo. Então, vai para um valor subótimo de atuação e ele não tem mais efeito até que lá no final ele é eliminado.
totalmente. Muito bem. Notem que o efeito terapêutico, ele trafega em como se fosse uma janela, uma concentração, um valor acima do pico máximo, né, que pode ser muito ou pouco, mas ele tem uma janela que o medicamento pode trafegar para ter efeito. Isso eu chamo de janela ou índice terapêutico. Show? Então o objetivo da aula foi explicado para vocês, mas vamos raciocinar um pouquinho. Essa janela terapêutica, ela vai dizer o momento inicial do efeito e não vai dizer o pico máximo. Não. Ela vai traçar uma linha máxima, uma concentração máxima lá no topo do índice terapêutico, que é o momento que essa droga pode se tornar tóxica, se extrapolar essa concentração plasmática. Então, existem medicamentos que essa faixa terapêutica aqui ela é muito estreita. E esses medicamentos são chamados de fármacos ou medicamentos de índice terapêutico estreito. Eles podem se tornar tóxicos com leve ajuste da dose. Olha o perigo, meu Deus! Né? Exemplo, digoxina, teofilina, aminofilina e outros, tá? Inclusive, se você quer uma aula, além de colocar aqui embaixo o medicamento que você quer saber a janela terapêutica, coloca também se você quer uma aula de fármacos com índice terapêutico estreito que eu faço para você. Né? Então já coloca aqui e curte, comenta, se inscreve e ativa as notificações. Muito bem, o tempo de meia-vida, né, o tempo de meia-vida desse medicamento se dá mais ou menos a metade do tempo de eliminação. Então se nós vamos pegar aqui o tempo de eliminação, mais ou menos aqui nós temos um tempo de meia-vida. E é nessa janela aqui do tempo de meia-vida que é colocado a próxima dose, que é inserida a próxima dose. Então vamos apagar aqui, ó, para nós colocarmos aqui a segunda dose desse medicamento via oral. Segunda dose desse medicamento via oral. Vou tentar desenhar ele aqui, ó, para vocês, tá? Então a segunda dose do medicamento via oral, ó, aqui, subiu, mais ou menos até aqui e desceu. Né? Então, mais ou menos próximo, né, em torno do tempo de meia-vida de eliminação, é administrado a próxima dose, dose número 2, que é a dose número 1. Mas o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Quando ele chegou na concentração mínima para fazer efeito, a dose anterior estava quase já no valor subótimo. Isso faz com que o medicamento se mantenha na faixa terapêutica. Olha. Isso, pessoal, só é possível se eu respeitar a posologia a qual o medicamento é indicado. A forma de utilizar. Se é de 8 a 8 horas, precisa ser de 8 a 8 horas. Se é de 6 em 6 horas, precisa ser de 6 em 6 horas. O que aconteceria, por exemplo, se eu adiantasse essa dose? Ele ia chegar no sangue, ó, e ia encontrar tudo isso aqui, ó, da dose anterior ainda. Então, se ele subisse até aonde ele deveria subir, que era aqui, eu preciso somar mais a dose que estava no sangue. E aí ele passa a ser eliminado. Então eu tenho a chance de ter uma concentração tóxica do medicamento. Então, adiantar uma dose pode, se o medicamento for de janela terapêutica estreita, pode causar um efeito tóxico. Da mesma forma, se eu atrasar essa dose, utilizar muito tempo depois, quando ele chegar na concentração mínima, ó, já vai ter um longo tempo sem medicamento atuando. E aí eu tenho gaps no tratamento, gaps na função terapêutica, que pode gerar efeitos perigosos, né? O aumento da doença, aumento da bactéria, aumento da pressão arterial, porque eu simplesmente não tratei o paciente naquele momento. Então, tanto atrasar quanto adiantar vai repercutir no tráfego do medicamento dentro da janela terapêutica e pode resultar em problemas para o paciente. Show? Então, qual que foi a tarefa que eu passei para vocês no comecinho dessa aula? Colocar aqui embaixo nos comentários qual medicamento que você quer que eu traga ali e responder para você. A faixa terapêutica, né? Tantos miligramas para tantos miligramas dia pode ser ingerido para ter
segurança àquele medicamento. E se vocês querem que eu traga uma aula especial sobre fármacos de índice terapêutico estreito ou janela terapêutica estreita, deixa nos comentários que esse professor que ama dar aula para você aqui no YouTube faz uma aula especial para você. Show de bola? Até a próxima aula do nosso canal Farmacologia Fácil, que é semana que vem. Então já se inscreve, já ativa a notificação e não perde a aula. Se você faltar aula, se eu te fazer chamada e não te ver na sala de aula, eu vou diminuir teu ponto. Vou tirar um ponto na prova. Tchau, tchau!